Vamos voltar a conversar agora com José Geraldo Brito Filomeno, ele que é doutrinador, professor de Direito, é um dos responsáveis pelo anteprojeto que foi transformado no Código de Defesa do Consumidor. No intervalo eu estava conversando com ele aqui sobre a importância, o papel dos PROCONs, e ele estava me alertando de que os PROCONs já existiam mesmo antes do advento do Código do Consumidor. Mas, professor, o Código de Defesa do Consumidor, o chamado CDC, veio dar o suporte legal a esses PROCONs. Exatamente, porque, por exemplo, como eu estava ali dizendo no intervalo, o PROCON de São Paulo é o mais antigo do Brasil. Ele começou com um grupo muito idealista de funcionários de vários setores do governo estadual de São Paulo, em 1976. E começou a trabalhar com uma metodologia própria, mas como não havia uma lei específica, o que se fazia, na verdade, é, como bem colocado, por analogia. Você pegava um atentado contra o consumidor, por exemplo, que comprou um produto que está com defeito. Não tinha como no Código do Consumidor a distinção entre defeito e vício, mas tinha no Código Civil a especificação de vício redibitório, que estava lá no Código Civil já de 1916 e que a gente aproveitava. Quando o consumidor era vítima de um crime contra a economia popular, a lei da economia popular, que é de 1951, ou então um ou outro medicamento que estava fora da prescrição, então que estava causando mais mal do que bem, havia normas sanitárias e normas também de caráter penal e civil que analogicamente poderiam servir para aquele caso específico. O senhor defendeu de que o Código do Consumidor não deve passar por mudanças, devem ter, inclusive, legislações complementares para que ele continue funcionando, atendendo a contento. Exatamente. Mas a gente tem assistido uma evolução muito grande, principalmente por parte do comércio eletrônico. O que fazer? Como é que o CDC acompanha? Não, aí é que está. Por exemplo, o código o anteprojeto ficou pronto, como eu disse, em 88 e virou lei em 90. Entrou em vigor em 91. É claro que na época poucos de nós da própria comissão trabalhávamos com o computador. O computador já existia na época, 88, 89, mas só um membro da comissão tinha um computador. Aliás, a versão final foi feita no computador dele com aquela impressora ainda matricial antiga, com aquelas agulhinhas e tal, para o senhor ter uma ideia. Mas o Código do Consumidor, no artigo 49, se não me falha a memória, fala do direito de arrependimento quando a compra de um produto for feita fora do estabelecimento comercial. Ora, na época ninguém tinha bola de cristal para saber dos avanços, como o senhor colocou, dos avanços, por exemplo, da internet, que nem se falava da internet na época. Verdade. Então, na verdade, uma compra feita fora do estabelecimento comercial com catálogo por telefone, imagine da internet em que, inclusive, o vendedor pode estar até em outro país. Então, é claro que não precisa modificar o Código do Consumidor para dizer que uma venda feita pela internet é uma venda que se enquadra no direito que dá ao consumidor o direito de arrependimento. Então não há necessidade de modificar. É claro que, por exemplo, há um outro tema que foi objeto de um projeto muito interessante a respeito do superendividamento. Superendividamento, alguns tribunais do país, principalmente do Rio Grande do Sul, São Paulo e Santa Catarina, começaram a elaborar pelos próprios tribunais uns regimentos que previam um tratamento mais rápido do superendividamento. O sujeito está superendividado, está cheio de dívida, então ele pode propor uma maneira de pagar essas dívidas de uma forma negociada. Ora, surgiu um projeto querendo colocar no Código do Consumidor isso. Não há necessidade. Agora há. Porque isso que era previsto como insolvência civil pelo Código de Processo Civil foi revogado pelo novo Código de Processo Civil. Então agora sim, nesse caso do superendividamento, talvez haja necessidade de se fazer alguma coisa, mas não no próprio Código do Consumidor, pode-se fazer uma lei especial. Essa tentativa de mudança foi em 2015, não é isso? Não, foi até antes um pouco, foi em 2011. 2011, havia três grandes projetos tentando modificar, fora os 670 projetos que estão em andamento no Congresso Nacional, tentando mexer aqui e ali no Código do Consumidor, o que eu acho um atraso. Agora, esses três grandes projetos do superendividamento, do comércio eletrônico e da tutela coletiva do consumidor ainda estão em andamento, acho que com exceção do processo coletivo, que parece que foi retirado ou não foi aprovado. Ok. Professor, obrigado pela presença, por concorrer ao debate, pela entrevista. Prazer é meu. Um bom retorno aí a São Paulo. Muito obrigado.